Olá, corredor! Olá, corredora! Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui neste canal. E hoje vou falar sobre a conversa, o mito, a falácia de treinar em zona 2. Provavelmente, se tu tá começando a correr ou tu é intermediário, avançado também, tu já ouviu essa história de treinar por zonas de frequência cardíaca. Ah, a maioria dos teus treinos precisam ser em Z2, precisam ser em zona leve, precisa ser muito fácil. E eu vou te mostrar por que isso não se aplica a todos os corredores, principalmente se você é um corredor iniciante ou um corredor intermediário, tá? E depende muito também do que tu fez antes na tua vida. Então, eu sou o Nestor, treinador e atleta amador de corrida de rua. Para explicar um pouquinho melhor sobre como funciona a tua frequência cardíaca, eu preciso te contar duas histórias, tá? Essa ideia deste vídeo surgiu porque entrou em contato comigo duas pessoas nas últimas semanas e elas quiseram que eu fosse seu treinador de corrida. A primeira delas era o seguinte: ele era um homem que ele estava há 10 anos sem praticar nenhuma atividade física, ou seja, estava completamente sedentário nos últimos 10 anos. E aí, nos últimos 4 meses, ele resolveu começar a correr e escolheu a corrida para sair do sedentarismo. Só que ele estava com uma grande dificuldade. Qual que era essa dificuldade? Ele não conseguia correr por muito tempo. E ele não conseguia manter uma frequência cardíaca baixa durante essa corrida. E ele me falou: olha, mesmo eu correndo muito devagar, minha frequência cardíaca fica alta e eu não consigo correr por uma grande quantidade de tempo. E aí eu não sei quais foram as referências anteriores que ele teve para chegar nessa conclusão. Talvez ele tenha se baseado por influenciadores, por treinadores que começaram a correr e já começaram num ritmo mais rápido. Enfim, não sei qual que era a formação do imaginário que ele tinha, mas para ele era um problema muito grande a frequência cardíaca dele ficar alta e ele não conseguir correr por muito tempo. Só que a gente precisa lembrar, ele estava há 10 anos sedentário e começou a correr há 4 meses. Então era absolutamente normal que a frequência cardíaca dele ficasse alta e era absolutamente normal que ele cansasse se ele fosse correr distâncias maiores. Por quê? Porque o corpo dele não tinha lastro de treinamento. O que quer dizer o lastro de treino? A quantidade de atividades ou de treino que tu tem previamente àquela atividade. Por isso que a gente fala que os melhores maratonistas precisam de lastro de treino. Se tu quer correr bem uma maratona, tu precisa de volume de treinamento. E esse volume é tanto na questão semanal como também de anos de treino. Porque quanto mais lastro, ou seja, quanto mais treinado você for, maior vai ser a sua capacidade de suportar distâncias mais longas e distâncias mais e velocidades mais rápidas, ou distâncias mais longas e rápidas também. Então, quando você está começando a correr, é normal, você vai se sentir cansado, não vai conseguir correr tão longe e a sua frequência necessariamente vai ficar alta. Por quê? Principalmente se você for sedentário. Beleza? E aí tem uma segunda história. A segunda história já é de um outro homem, ele é mais novo, é um gurizão, ele falou que começou a treinar, começou a assistir alguns vídeos no YouTube, e aí ele falou que começou a aprender um pouco mais sobre corrida e ele caiu no famoso método 80-20, que é tão divulgado aí na mídia que ele precisa fazer 80% dos seus treinos leves e só 20% intensos. E aí ele comprou relógio, ele comprou uma cinta cardíaca para medir os batimentos. Só que ele chegou num ponto que ele se sentiu frustrado na corrida. Por quê? Para manter em zona 2, que o pessoa falava que é a única forma de treinar, que essa é a forma correta, que é assim que você deve seguir, ele precisava correr a pace 9 e pouco para manter em Z2, tá certo? E aí ele falou que era extremamente cansativo correr a 9 e pouco para ele. Porque ele falou que depois assistindo alguns vídeos meus, ele passou a treinar pela percepção de esforço. E aí, mantendo a percepção de esforço leve, ele falou que conseguia correr a 6,30. Então tu imagina. Só que, claro, a frequência cardíaca dele ficava mais alta que uma Z2 correndo a 6,30. Só que ele estava correndo a 9 por quilômetro. E ele passou a correr a 6,30. E a 9, treinando nesse 80-20, ele estava se sentindo mal, porque, cara, para quem corre um pouquinho mais rápido, correr numa velocidade muito lenta é ruim, tá? Então, para quem corre a 6 e pouco, correr a 9 é quase um trote. Não tem problema você correr a 9 se essa é a sua velocidade de corrida normal, tá? Mas para quem tem a capacidade de correr mais rápido, é extremamente cansativo. Então, quando ele passa a correr a 9 por quilômetro, onde ele consegue correr a 6,30 de uma maneira confortável, ele descaracteriza a corrida. Pensa que para essa pessoa se manter na corrida, o que ela quer quando vai correr? Correr, né? Essa é a atividade principal. Só que aí vem
algumas pessoas e falam, e eu tenho absoluta certeza que essas pessoas que falam isso não falam na maldade, tá? Talvez elas façam e falem isso por falta de conhecimento e também às vezes elas estão falando para uma população específica, que é de atletas mais avançados, pegando exemplo de atletas mais avançados, só que isso não se encaixa para quem está começando a correr ou para quem está intermediário. Até um ano e pouco de treino não se encaixa essa questão de zona de frequência cardíaca. Por quê? Porque justamente tu não tem este lastro de treinamento anterior. O seu corpo não entende zona de frequência cardíaca. Para quem está iniciando, quem é intermediário, muitas vezes não consegue diferenciar se ele está correndo a 6 ou a 5,40. Tá? Não consegue diferenciar. É tudo a mesma coisa, tudo o mesmo ritmo. Às vezes de 6 para 5, ele não sabe a diferença de como é sentir no corpo dele isso. Ele sabe que está mais rápido, mas ele não consegue perceber essas nuances. Já quando você está mais avançado, você consegue perceber se tem uma diferença de 10 segundos por quilômetro, você já consegue entender isso na sua mecânica de corrida, na sua forma de respirar e até em como isso age de uma maneira geral. Só que quando tu está iniciando, tu não consegue isso. Então, se tu coloca alguém para treinar em Z2 e ela vai só pelo relógio, muitas vezes ela vai ter que caminhar e, dependendo da pessoa, caminhando ela não consegue ficar em Z2, porque ela tá com um condicionamento muito abaixo do que o necessário. E aí tu vai pedir para ela ficar caminhando? Não, tu bota ela correr igual. Por quê? Porque a pessoa ela vai estar desenvolvendo e muitas vezes vai estar desenvolvendo mais do que tu ficar treinando lento. Por quê? Porque a pessoa iniciante, intermediária, não tem zonas de frequência cardíaca muito bem definidas. Muitas vezes ela não tem zonas de corrida bem definidas. Então, ela faz todos os ritmos, tá? Ela vai do pace 5 ao pace 6,30, tudo em Z4. Acontece muito isso, tá? Eu já treinei algumas dezenas de alunos, atualmente tenho mais de uma centena de alunos, inclusive se você quiser se tornar meu aluno, ter meu acompanhamento pessoal, onde eu vou estar prescrevendo os seus treinos e eu vou estar orientando e dando feedback sobre eles, é só tu clicar no primeiro link da descrição. Já atendi diversos alunos que acontece isso. Se ele vai fazer um treino de tiro, tá em zona 4, zona 5 às vezes. Vai fazer uma rodagem, tá em zona 3, zona 4. Por quê? Porque ele é muito iniciante. Como ele não tem, o corpo dele não entende, é tudo um estresse, é só um estresse único. Não existe treino leve e treino forte pro iniciante, é tudo treino. Por quê? Porque é isso que acontece mesmo. E aí, ele não precisa. Se você está iniciando ou está nesse processo intermediário da corrida, não precisa se preocupar tanto assim por zona de frequência cardíaca. Você sim precisa ter treinos organizados, onde tem dias que você faz um pouco mais de intensidade e dias que você faz mais leve. Mas seu volume de treino não é tão alto assim. Então, se você treina 3 vezes na semana, beleza, tu vai fazer 3 treinos moderados ali e tá ok, porque tu tem um dia de descanso entre eles e tu vai conseguir recuperar, porque teu volume de treino e a tua intensidade de treino não é tão alta. Então você não precisa se preocupar em colocar uma zona 2, você precisa mais se preocupar em fazer uma atividade que te dê prazer. E se tu tá querendo começar a correr e evoluir na corrida, o que tu quer é correr, não caminhar. Não ficar se arrastando ali fazendo um pace muito mais lento do que tu pode. Então esse é a ponto que você tem que ter na cabeça quando você pensar em treinamento de zona de frequência cardíaca. Serve para pessoas avançadas que têm uma capacidade, o corpo tem a capacidade de entender esses diferentes estímulos. Porque quando você está mais avançado, você sabe que, por exemplo, treinando na pace 4, seu batimento vai ficar mais alto e seu corpo entende que aquele é um estresse maior. E aí, quando você treina em Z2, digamos que seja 5,30, o seu pace, ele entende que aquilo ali é um ritmo mais leve, porque você tem a capacidade de assimilar carga. Quando você é iniciante, você não tem isso. Então, esse é o principal ponto. Tem coisas que a gente pega o exemplo da elite que é aplicar no corredor amador, e não só no corredor amador, mas no corredor amador iniciante ou intermediário, que é um outro contexto fisiológico, psicológico e até questão comportamental também, que eles agem de maneiras diferentes. Então, o que é mais fácil? Eu colocar treinos para que meu aluno vá e faça treino, ele goste de treinar, ele goste de correr, ou eu passar um treino onde é que ele vai ficar caminhando ou fazendo um trotinho muito lento que ele não vai gostar de fazer aquilo, e aí talvez ele desista de correr. O que é melhor? Que a pessoa continue correndo e ela goste da atividade. Então, isso também tem que ser pensado na hora que os treinadores e os influenciadores falam sobre corrida. Você precisa que as pessoas gostem de correr, que as pessoas queiram correr. E aí, acaba que tem 2 grandes efeitos que acaba acontecendo no mundo da corrida, que é esses 2 aqui, tá? O
primeiro é este meme, que eu gosto muito dele, tá? Que é basicamente o seguinte, ó. Quando a pessoa tá iniciando a correr, digamos que é uma pessoa que ela não tenha um conhecimento tão grande da corrida. O que ela faz? O que baixa a pace é o treino. E é algo que eu defendo. O que baixa a pace é o treino. Tu só vai melhorar teu treino, teu pace, tu só vai conseguir baixar teu ritmo treinando. Ah, Nestor, existe jeito certo de respirar? Não, tu melhora a respiração treinando. Ah, Nestor, como é que eu faço para baixar minha frequência cardíaca enquanto eu corro? Treinando. Recentemente uma aluna minha também comentou que ela estava preocupada porque a frequência cardíaca dela ficava alta durante os treinos longos dela. E eu falei, olha, isso é absolutamente normal. A gente estava numa época que estava mais calor aqui no Rio Grande do Sul, ela é aqui do Rio Grande do Sul, mas eu atendo alunos também de outros estados, e aí estava muito quente. E aí a frequência cardíaca naturalmente nos dias quentes fica mais alta. Ela estava voltando de um período que ela tinha ficado parado no final do ano. Então, naturalmente, o corpo perde um pouquinho de condicionamento e a frequência fica mais alta. E ela estava preocupada, pedindo se tinha algum problema, porque ela estava se comparando com outras pessoas que a frequência das outras pessoas estava mais baixa que a dela. Eu falei, olha, se tu tá conseguindo manter dentro da percepção de esforço, tá conseguindo fazer o treino que eu planejei para ti e a tua frequência tá mais alta, tudo bem, tá tudo certo. O único ponto que tu precisa se preocupar realmente com frequência cardíaca é se tu tem algum problema cardíaco. E aí, tendo feito os exames, não tem nenhum problema cardíaco, cara, a frequência cardíaca é só uma métrica, ela não é o fim do treino. Ninguém faz uma prova de corrida e quer baixar o pace com a frequência cardíaca baixa. Já olhou para um atleta de elite e ele fala assim, não, hoje eu quero correr em Z4 a minha meia maratona. Não existe isso aí, o cara quer correr o mais rápido que ele conseguir. Dentro daqueles 21 quilômetros. E não importa se tá em Z4, em Z3, em Z2, em Z5, em Z6, se ele tá anaeróbico, se ele tá em limiar, não interessa, ele quer manter rápido. Então essa é a capacidade que a gente precisa desenvolver. Só que acontece o seguinte, quando a pessoa está começando, tem pessoas que quando estão começando, beleza, eu preciso treinar para melhorar. Aí ela passa por esta fase do meio aqui, ó, né? Esta fase do meio aqui, ó, que ela começa a se preocupar muito com detalhezinhos. Com um negocinho assim que é só enfeite. Que é zona, treinar em Z2, putz, monitor de frequência cardíaca. Claro, eu não tô dizendo que essas coisas não ajudam, tá? Essas coisas elas têm a sua parcela da importância, só que é uma parcela da importância muito menor. Só que as pessoas dão um peso gigante. Isso aí é aqueles 3% finais, tá? Esse negocinho. É o suplemento milagroso, é o jeito certo de respirar, que não tem. É o tênis de placa, é a questão da biomecânica perfeita, é a questão do, não, o carbogel necessário agora, e aí todo esse monte de coisa. Isso é só o refinamento final. Só que quando tá no meio, o pessoal que tá ali já tem um certo conhecimento de corrida, fica muito bitolado com essas coisas. E passa a pensar que é só isso que vai fazer eles treinarem, só isso que vai fazer eles evoluírem. Porque não, se eu não tiver um tênis de placa, eu não consigo baixar meu pace. Se eu não tomar um carbogel a cada 20 minutos, eu não consigo baixar meu pace. Se eu não tomar um carbogel numa prova de 5 km, que tu nem esgota a tua reserva de glicogênio, eu não vou conseguir melhorar. E aí, depois que passa dessa fase, depois que já tem um tempo de corrida, tu entra de novo no mesmo espectro lá do início, que é esse espectro aqui, ó. Que é o que baixa a pace é o treino. Então, às vezes o cara iniciante, que ele sabe que precisa treinar para melhorar, e o cara avançado também sabe que o que vai melhorar ele é o treino. Ele precisa treinar. O resto é só complemento. Nenhum desses negócios que tá aqui vai te fazer melhorar se tu não estiver treinando. Tu pode botar o tênis, o último protótipo de lançamento, tomar o melhor suplemento, combinar todos os suplementos ao mesmo tempo, que eu tenho certeza que se tu não estiver treinando, tu vai perder pra um cara que às vezes tá em jejum, só com água, e tá correndo com tênis ali qualquer, por quê? Porque ele tá treinando. Ou a menina que tá treinando. Então, o treinar é o básico. Você precisa se concentrar no treino. E muitas vezes o treino vai ter que deixar de lado a frequência cardíaca, tu vai ter que deixar de lado o carbogel, tu vai ter que deixar de lado algumas coisas, porque o mais importante é isso, tá certo? Só que a galera fica presa nesse meio, coloca diversos empecilhos, que, meu Deus, minha frequência cardíaca tá alta nesse treino. Beleza, pode ser que tu tenha tomado um café só e a frequência cardíaca vai estar mais alta. E tá tudo bem, tá legal, tu treinou, show. Ah, o treino não saiu conforme planejado. Pô, legal, vamos continuar? Continua treinando, o próximo treino vai ser melhor. Tu vai continuar evoluindo ao longo do tempo. O teu corpo vai assimilando esta carga de treinamento e você vai baixando naturalmente a sua frequência cardíaca. Naturalmente ela vai baixando, você vai ficando mais resistente naquele ritmo, a frequência já não fica mais alta para aquele mesmo ritmo e você vai melhorando. Então não precisa ficar tão preso nessas coisas, nesses pontos logo no início ou quando você é intermediário.
deixe para dar mais atenção quando isso passar a ser um fator de refinamento, tá certo? Porque realmente é depois que isso vai fazer algum detalhe. Então, se você estiver iniciando, eu espero que você aprenda e entenda muito bem desse vídeo. Antes de eu passar para a última parte, que é o efeito Dunning-Kruger, que é algo que acontece muito também, eu quero te convidar a sempre olhar a descrição dos vídeos, porque na descrição dos vídeos tem links importantes. Tem link pro meu playbook de como baixar o pace na corrida, para te entender como que tu vai estruturar a tua rotina de treinamento. Tem link para minha newsletter, que é gratuita, que eu envio cartas, e-mails, né? Na verdade, a carta é o e-mail. O e-mail eletrônico é a carta de antigamente, né? É direto para você com reflexões sobre corrida e tem também links de outros vídeos relacionados. E aí eu quero te explicar este último efeito aqui, ó, que é o efeito Dunning-Kruger, que é algo que acontece muito na internet. O que é? A pessoa ela começou uma atividade, então ela começou a corrida, tá certo? E aí tem muitos treinadores, tem muitos influenciadores que começaram algo. E aí, por eles terem começado, o que acontece? Eles leem alguns negócios, assistem uns 4 Reels no Instagram, uns cortes, né, de conteúdos, e aí eles acham que sabem muito. Então eles estão lá nessa primeira aqui, ó, primeiro ponto, ó, que é eu sou o cara. Eles estão com a confiança lá em cima. Putz, eu sei tudo, esse 80-20 é o que precisa. Não, 80-20 serve pra todo mundo. Se não tiver fazendo 80% dos seus treinos leves, tu tá errado, tu não sabe o que tu tá fazendo, tu não vai evoluir na corrida. Só que aí depois que passa um determinado tempo, a pessoa ela vai aprendendo e entendendo mais sobre corrida. E aí ela vê que é mais complicado do que ela pensava. Que não é tão simples assim. Que, opa, peraí, talvez o 80-20 não seja exatamente assim. Se eu estiver treinando para uma prova de 5 km e eu estiver na minha fase final, talvez eu não faça um 80-20. E aí eu precise fazer mais 40% de treinos fortes. Se eu estiver treinando para maratona e tiver com volume alto, eu vou ter que fazer 80% dos treinos leves mesmo. Talvez não todos em Z2, talvez alguns em Z3, mas vou ter que fazer. Mas se eu estiver treinando para uma maratona e não tiver com volume tão alto assim, talvez meus treinos vão ter que ser mais fortes. Talvez eu vou ter que fazer uma divisão 70-30. Então, aí ela começa a chegar num ponto onde é que ela tá aqui embaixo no gráfico, ó. Aqui embaixo. Que é, eu não sei de nada. Putz, tá complicado mesmo. Eu acho que eu não entendo muito de corrida. Aí conforme ela vai estudando, vai aprendendo mais, vai assistindo mais vídeos, e esses vídeos de qualidade, vídeos mais longos, onde tu consegue desenvolver um raciocínio, aí tá começando a fazer sentido e aí pá, sei algo sobre o assunto. E aí tu chega lá. Só que a maioria das pessoas param lá no início. Elas assistem muitos poucos vídeos, elas pegam metodologias diferentes, porque sim, existem metodologias diferentes dentro da corrida. E eu vou fazer um vídeo só falando sobre isso. Tem muitas formas de se chegar lá. Só que tu precisa seguir cada uma dessas metodologias inteira. Então não é tu pegar um pedaço de uma, tu pega uma coisa que eu falo aqui, aí tu vai lá no canal do Corrida Simples, tu pega outro negócio que ele fala lá, aí tu vai no canal do Corrida e Performance, tu pega outra coisa que ele fala lá, aí tu vai no canal da Raquel Castanhari, tu pega outra coisa que ele fala lá. Talvez nós três, se a gente for sentar, nós quatro, né, e formos sentar, a gente vai ter ideias muito parecidas. Eu tenho certeza que talvez 90% do planejamento que a gente fosse fazer, ou de orientações que a gente ia fazer, seriam iguais. Só que o problema é tu pegar uma dica avançada e querer colocar pra ti que é iniciante. E não é que a dica tá errada, a dica tá certa, só que não é pra ti, pô. Não é pra ti. Então tu precisa seguir a metodologia, entender essa linha de raciocínio e tu pega e segue só essa linha de raciocínio. Mas eu não concordo com isso, não interessa, tu segue a linha. Chegou no final do planejamento, beleza, vou testar outra metodologia. E aí tu testa outra metodologia, segue até o final e aí tu dá certo. Porque aí tu começa a entender os princípios e não fica nesse negócio aqui, neste efeito de achar que a confiança só lá ela está extremamente alta depois de ter visto um Reels de uma explicação de um cara de em 1 minuto. Tu não aprende nada em 1 minuto. Nada tu não aprende. E é isso que eu quero que você entenda. Então não é porque sua frequência cardíaca tá alta, não é porque tem que começar a correr, tem que começar 80-20, tem que só treinar em Z2. Não, cada coisa se aplica em um momento para cada pessoa. E pessoas diferentes reagem de maneiras diferentes ao treinamento. Talvez uma pessoa que comece a correr, ela consiga correr em Z2 lá no início. Por quê? Porque ela já tem uma carga de treino, ela jogava futebol antes, ela jogava vôlei, ela jogava handebol, ela já fazia crossfit, ela andava de bike, e aí quando ela começa a correr, ela já tem esse lastro de treinamento, o corpo dela já entende treino. E aí ela consegue correr em Z2, mesmo iniciando. E correr.
Não fazer um trote arrastado ou precisar caminhar. Só que se é uma pessoa que está sedentária ou nunca fez atividade física, ela vai começar a correr e ela vai ter que fazer um trote e ela pra ficar talvez em Z1. Então se ela correr em Z3, tá tudo certo. Ela pode correr em Z3, porque ela vai estar correndo, ela vai estar gostando da atividade. E com o tempo ela vai melhorando, e aí essas zonas de frequência cardíaca vão ficando mais definidas, e aí sim pode se aplicar uma questão de zona de frequência cardíaca. A mesma coisa que quando você está iniciando, você não vai fazer 20 tiros de 400 metros. Mas alguém que já está intermediário, avançado, facilmente pode fazer 20 tiros de 400 metros num treino. Por quê? Porque ele aguenta a carga. Assim como você está iniciando, você não vai fazer um longão de 1h30, 2 horas. Você não precisa disso. Porque, por mais que os treinadores não falem aqui, mas eu gosto sempre de ser, e eu sou treinador, tá? Mas eu gosto de ser muito sincero. Quando você é iniciante, qualquer coisa vai te melhorar, tá? Porque teu corpo não tem nenhuma carga de treino. Então, por mais errado que tu faça as coisas, desde que tu não se machuque, tu vai tá melhorando alguma coisa. E é até errado eu falar isso, mas é que eu não consigo omitir o negócio, entendeu? Se é um negócio que eu acredito, eu falo. Mas, então, se tu não se machucar, tu vai estar melhorando. Só que depois de um certo tempo, tu precisa que esses ajustes, essas cargas estejam... Se tu começar desde o início, melhor ainda, tá? Com esses ajustes certos. Mas depois é necessário que tu tenha uma evolução e aí sim, esses ajustes eles vão ser mais necessários, porque teu corpo vai estar mais adaptado e aí a próxima adaptação é sempre mais difícil, porque quanto mais treinado você é, menos treinável você é. Ou seja, quanto maior o seu nível, maior a exigência do seu treinamento, mais manobras precisa ter no teu treinamento, mais um olhar do treinador vai fazer a diferença. Mas, claro, se você começar no início assim, é melhor porque essa curva de evolução vai ser mais rápida porque você não vai estar cometendo erros, que é algo bem comum. Ou o pessoal exagerar e aí ter canelite, exagerar ter dores, porque isso é tudo de exagero por não conhecer como fazer a prática do jeito certo. Então eu só queria te deixar esta reflexão aqui. Não precisa fazer tudo exatamente como as pessoas falam. Por isso que é necessário você procurar orientação para você e não ficar pegando dica de alguém da elite ou de alguém que não está no mesmo momento que você na corrida. Essa comparação, ela com certeza vai acabar te prejudicando. Espero que esse vídeo tenha ficado claro para você. Se ficou com alguma dúvida, é só deixar no campo dos comentários. A gente se vê numa próxima. Um forte abraço e valeu!